Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, a todos os leitores, internautas, seguidores que seguem a Revista Fórum no nosso canal do YouTube e nossas redes sociais. Eu sou o Ivan Longo e a gente está começando nessa noite mais um programa Fórum Sindical. Fórum Sindical que é uma parceria entre nós da Revista Fórum e o Sindipetro-NF, o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Um programa que visa falar do mundo do trabalho, do sindicalismo, dos direitos trabalhistas, em face desse governo Bolsonaro, que já tem se mostrado cada vez mais um governo de retirada de direitos. Enfim, nós já fizemos uma série de programas ao longo das semanas. Nós vamos ao ar toda quinta-feira, 8 da noite, aqui nesse canal do YouTube da Revista Fórum. E hoje o tema é muito pertinente. Vamos falar sobre algo que está em alta, que é a questão da educação. Todos devem saber, todos devem estar acompanhando as últimas notícias com relação ao mundo da educação no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, junto com o seu Ministério da Educação, vem anunciando nas últimas semanas cortes de verbas para as universidades e institutos federais. Né? A última notícia que se tem é que vão ser cortados em torno de 30% dos recursos para universidades e institutos federais, o que pode vir até mesmo a fechar portas de universidades e institutos. Né? Até mesmo algumas universidades já vieram a público informar que não sobrevivem diante desses cortes. Né? Para além desses cortes de verbas, nas universidades como um todo, o Bolsonaro ainda vem anunciando corte de repasses para disciplinas em universidades como sociologia. Há um ataque direto às ciências humanas. Né? Basta se observar a postura do atual ministro da Educação, bem como o guru desse grupo, que é o escritor Olavo de Carvalho, que mora nos Estados Unidos. Toda a narrativa desse governo com relação à educação segue um viés ideológico, anti-intelectual, anti-ciências humanas, e para além desse discurso, que já é conhecido por parte do Jair Bolsonaro, agora vem essa notícia dos cortes para universidades e recursos federais, que é um verdadeiro golpe na educação pública. Né? As universidades e os institutos não sobrevivem sem essa verba pública. Enfim, e por que a gente está falando dessa temática hoje no programa Fórum Sindical, que é uma parceria com o Sindipetro-NF? Porque petróleo e educação tem tudo a ver. E o intuito desse programa é explicar o porquê que petróleo e educação tem tudo a ver. E para isso, hoje eu vou conversar com o Antônio Raimundo Teles, ele que é diretor aí do Sindipetro-NF, um dos diretores do Sindipetro-NF, e a nossa discussão vai se dar em torno dessa relação que se dá entre a Petrobras, entre o petróleo e a educação. Porque, em grande parte, o desmonte que vem sendo promovido na Petrobras nos últimos anos e que tende a avançar com esse governo Bolsonaro, tende a influenciar diretamente na educação. E por quê? Por exemplo, desde que foi descoberto o pré-sal, lá em 2006, depois, em 2013, veio a ex-presidenta Dilma, ela sancionou uma lei determinando que 75% dos royalties do petróleo fossem destinados à educação e 50% do fundo social do pré-sal fossem destinados para a educação também. Ou seja, há uma lógica amparada por lei de que os recursos provindos do petróleo, da exploração do pré-sal, devem ir para a educação. Acontece que quando há desmontes na Petrobras, quando a Petrobras privatiza setores, quando a Petrobras abre mão de refino ou exploração, se diminui a sua capacidade de arrecadação e logo se diminui os recursos que vão ser destinados a essas áreas, como a educação, que é previsto por lei. Bom, então eu vou abrir com o Antônio para falar um pouco dessa situação. Eu queria que ele explicasse para quem nos assiste o que é exatamente essa questão dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal. Do que se trata o Fundo Social do Pré-Sal? Como que funciona isso? Para quem nunca ouviu falar disso, Antônio, como você explicaria? Boa noite para você.
Boa noite, Ivan. Boa noite, telespectadores aí do programa Fórum Sindical. O que eu tenho a explicar a respeito, o que eu tenho a dizer para a população brasileira, a respeito do envolvimento da questão educacional, da questão das discussões de educação em relação ao pré-sal, eu tenho que fazê-lo, como você bem falou, a partir da descoberta do pré-sal. É preciso que se entenda que a descoberta do pré-sal estimulou o governo, à época, a desenvolver políticas com amplitude para todos os segmentos da sociedade, inclusive a questão da educação. E para explicar, se faz necessário, primeiro, que a gente recupere um pouco do histórico do desenvolvimento, né, dos recursos advindos do pré-sal e como eles seriam, por fim, distribuídos, como que o projeto do pré-sal vinculou-se à questão da educação. Quando o pré-sal foi descoberto, né, como você colocou em 2006, a primeira questão se estabeleceu o seguinte: eu vou fazer de uma forma bastante rápida, mais concisa, que permita o entendimento de como se deu essa questão. Descobrimos o pré-sal, né, depois da descoberta, estabeleceu-se a Petrobras como operadora única do pré-sal, uma empresa já com seu know-how, já com seu conhecimento de mão de obra treinado e capacitado para tal. Né? A indústria que iria assessorar, que iria auxiliar a Petrobras nessa exploração, foi inserida a questão da indústria nacional através de uma política, de um projeto de conteúdo nacional para estimular a inserção e a participação da indústria nacional nesse contexto. Né? A questão da população em si, foi aí que os recursos advindos, como é que a população usufruiria dos recursos do pré-sal? Foi aí que a presidenta Dilma sancionou em 2013 a lei dos royalties, que estabelecia essa questão de 75% dos rendimentos dos royalties destinados à educação e 25% para a saúde. E complemento a isso, né, também 50% do fundo soberano, né, dos rendimentos do fundo, também seriam destinados à educação. E como é que isso seria regulamentado? Como é que isso seria gerido? Como é que isso seria administrado? E foi através da Lei 13.005 do ano seguinte, 2014, que foi sancionada essa lei que eu acabei de falar, estabelecendo-se o Plano Nacional de Educação. Né? Então, o Plano Nacional de Educação estabeleceu princípios, né? Estabeleceu metas a serem cumpridas durante um processo, por exemplo, do primeiro decênio, que era o prazo de validade desse Plano Nacional de Metas, onde as verbas advindas, né, desses royalties seriam aplicadas na questão da educação. Mas o que seriam os royalties? Os royalties é como se fosse uma compensação à população de determinado espaço geográfico, cidade, estado, no caso, município, onde, através da exploração natural, né, que possa vir causar qualquer dano ambiental ou social mesmo, né, essa população fosse compensada de alguma forma com os ganhos econômicos que essa exploração possa ouvir. Então, para estender isso para toda a nação, né, que se estabeleceu essa lei, onde direcionando 75% dessa exploração, dos royalties da exploração do pré-sal, fosse destinada para a educação. A princípio, eu diria que é essa de uma forma bastante simplificada e bastante objetiva, que eu digo que se estabeleceu a vinculação entre a política e as questões de petróleo e a questão da educação a nível nacional. Sim, legal. Acho que a explicação foi bem sucinta, todo mundo conseguiu entender do que se tratam, né? Os royalties e o fundo do pré-sal, como isso é destinado para a educação. Bom, aí, ok, a gente tem essa lei, né? Então a expectativa e o que aconteceu durante algum tempo foi que esses recursos foram sendo destinados para a educação. Mas, nos últimos anos, a Petrobras vem passando por um processo de desmonte, né? Inclusive ela deixa de ser operadora única do pré-sal. Então, Antônio, eu queria que você explicasse agora
O que aconteceu aí nesse meio do caminho? As expectativas eram ótimas lá no começo, quando foi descoberto o pré-sal, quando a Dilma sancionou a lei dos royalties, que a educação fosse melhorar, e de fato melhorou durante algum tempo, e hoje a gente vê que a educação ela já não recebe mais tantos recursos assim. Por quê? Isso tem a ver com o desmonte da Petrobras, tem a ver com o fato de a Petrobras não ser mais a operadora única no pré-sal? Isso tem tudo a ver. Porque o que foi que aconteceu? Como eu falei respondendo anteriormente, a questão da vinculação e da inserção de um projeto educacional que atenderia não só os anseios da população, mas agora vou deixar claro como é que isso seria vinculado à questão do petróleo. A questão do pré-sal é uma reserva de petróleo estimada em torno de 170 a 220 bilhões de barris de petróleo. Hoje que está por conta custando aproximadamente no mercado algo em torno de $70, mas quando ele fora descoberto estava acima de $100. Então qualquer pessoa possa fazer uma conta e ver em termos de receita, de recursos, o que seriam, vou botar uma média aí, 200 bilhões de barris multiplicado por $100. Vê a quantidade de recursos que entraria na economia brasileira. E pela quantidade e pela extensão da reserva, a Petrobras desenvolveu um plano de investimentos visando todo o desenvolvimento, não só da questão do commodity propriamente dito, ou seja, da exploração do pré-sal, mas o plano governamental, ele desenvolvia ou atendia inclusive a avançar no mercado onde tivesse o maior ganho associado, né, valor agregado no negócio. Quer avançar realmente na questão do refino, quer avançar realmente na questão da distribuição, não só interna, mas no mercado internacional. E para isso a Petrobras abriu uma carteira de investimentos com um plano extremamente consolidado, né, onde envolvia a população no seguinte ponto: se nós temos essa possibilidade de receita com a exploração do pré-sal, e é bom que os brasileiros saibam que hoje o pré-sal já responde por mais da metade da produção diária de petróleo, nós tínhamos que desenvolver o mercado e a indústria, né, para esse segmento. Inclusive, esse é um dos papéis preponderantes da Petrobras, que é fomentar não só a economia, mas principalmente o desenvolvimento do Brasil. Esse é um papel social que a Petrobras, enquanto empresa estatal, mantém e deve continuar a manter. Pois bem, então com esse projeto consolidado, com esse projeto em curso, obviamente que a questão do suprimento de mão de obra foi objeto de discussão para quem estava projetando desenvolvendo esse projeto. E aí o governo federal, né, numa revolução fantástica do sistema educacional, que foi comandado pelo o Haddad, né, à época que era o ministro da Educação, e foi aí que o governo Lula, né, numa medida mais do que fantástica, começou a abrir campos universitários, começou a abrir centros tecnológicos em todos os rincões do Brasil, para que os seus filhos brasileiros tivessem acesso à educação, tivessem uma formação de nível superior, porque, de fato, a Petrobras seria o pilar do desenvolvimento da nossa nação brasileira para os próximos 10, quiçá 20 ou mais anos, através da exploração do pré-sal. E o que é que acontece a partir do golpe que foi estabelecido em 2016? Aí começa o desmonte desse projeto. Começa esse desmonte de uma forma bastante agressiva, bastante prejudicial para o povo brasileiro, para a nação brasileira, para a classe trabalhadora como um todo. Não só da geração atual, mas principalmente da geração futura. Essa geração que está ainda nos bancos das universidades, que estão ainda nos assentos escolares,
porque esse desmonte que foi iniciado através do golpe de 2016 e com esse governo espúrio do Temer, tem agora de uma forma muito mais agressiva, de uma forma muito mais ácida, agora no governo Bolsonaro. E o que é que ele faz? Ele, através desses novos ideólogos, esse que você citou, esse Olavo de Carvalho, que nem aqui reside, ele vem com essa destruição da ideia humanista nas nossas universidades. Uma ideia que, por incrível que pareça, dentre os princípios, que foram 15 princípios determinados no Plano Nacional de Educação. E dentre esses princípios, são 15, mas eu vou fazer referência apenas a 3, que é, primeiro, a valorização do profissional do ensino. Segundo, a questão da melhoria do ensino no território nacional. E o outro é a promoção da melhoria do ensino, a promoção do reconhecimento e da qualificação da mão de obra e promoção do viés humanístico, cultural, científico e tecnológico. Então, o que é que acontece? Nesse princípio, você vê, primeiro, a questão humanística, é a questão de inserir a discussão daquele, de desenvolver a consciência, de desenvolver o envolvimento político do povo nessa questão referente à nação. E a questão tecnológica diz diretamente a questão da ampliação de campus universitário, do fomento de formação da mão de obra, né, através dos cursos universitários, dos cursos dos centros tecnológicos, onde o primeiro, vamos dizer assim, celeiro, vamos dizer assim, de postos de trabalho seria a Petrobras através da exploração do pré-sal, não só como abertura de postos de trabalho primeirizado através de concursos públicos, que esse inclusive é um dos papéis de uma empresa estatal, mas principalmente abrir mercado nas empresas que auxiliam, né, que dividem esse desenvolvimento com a Petrobras através da prestação de serviços dentro da política do conteúdo nacional. Porque vários ramos, desde a caldeiraria, da tecnologia, né, da metalúrgica pesada, tudo isso teria que ser desenvolvido a ponta da indústria náutica, né, que foi da mesma forma que ela foi soerguida, agora praticamente foi destruída. Então todo esse arcabouço em torno da exploração do pré-sal teria uma vinculação direta com a questão educacional, amigo Ivan. Sim, sim. Não, legal, Antônio, eu acho que você tocou em pontos muito interessantes. Agora, você estava falando que a partir do golpe que instituiu a ex-presidenta Dilma Rousseff, que começou lá em 2015, ela acabou sendo impeachmentada em 2016. Você colocou esse marco aí como o momento em que começou-se a se subverter todo esse projeto que estava sendo construído até então, né, que permitiu o avanço na educação no Brasil muito através desses recursos aí advindos da exploração do petróleo, do pré-sal. O que começou a acontecer especificamente na Petrobras a partir de 2016, a partir do impeachment da Dilma, que acabou reduzindo esses recursos? Na prática, o que houve na Petrobras a partir da saída da Dilma e a entrada do Temer? Olha, o que aconteceu com a Petrobras, primeiro foi do governo Temer. Primeiro foi o revés na questão do marco regulatório, né? Quando, através de manobras congressuais e políticas, ele derrubou o regime de partilha que estava estabelecido, né? E com isso abriu de novo o regime de concessão e começou a inibir a participação da Petrobras, não só a inibir, mas a inibir, né, fazer com que a Petrobras abrisse mão, uma vez que ela era operadora única do pré-sal, né, com participação quando associada com outro segmento, com a participação mínima de 30%. Em termos de Petrobras, começou, através de regulamentações, a quebrar e a reduzir o papel da Petrobras e a atuação da Petrobras na exploração do pré-sal. Quebrando, isso foi um papel iniciado lá com
o famigerado lá do ministro José Serra, né, entregando, cumprindo promessas de campanha de que entregaria o pré-sal à exploração de empresas estrangeiras. E o papel que o governo Temer desenvolveu foi reduzir a participação da Petrobras na exploração do campo, foi quebrar o marco regulatório, derrubar o regime de partilha, foi abrir espaços para leilões de blocos exploratórios, que era concessão exclusiva da Petrobras, entregar de mão beijada esse patrimônio, essa riqueza que é do povo brasileiro, né, começou. Então, o processo que iniciou com o governo Temer foi esse governo de dilapidar, primeiro, aquilo que era de posse do povo brasileiro. E em relação à empresa, através de uma política extremamente prejudicial, extremamente criminosa, porque a política que o senhor Pedro Parente fez nesse curto período que ele esteve, né, realmente deteriorando, destruindo a Petrobras, através, primeiro, de uma política de depreciação contábil, através dos impairments, que é uma depreciação, impairment, alguma coisa assim, depreciação dos ativos. A questão da venda gratuita dos nossos ativos, vendendo os campos terrestres, vendendo as instalações, entregando a nossa malha de dutos, agora anunciando à época a entrega das nossas refinarias ou projeto de venda que venha a ser consolidado agora no governo Bolsonaro. Então, o governo Temer, ele iniciou esse ataque associado a uma campanha midiática, que foi aquela campanha extremamente criminosa e prejudicial que a mídia, capitaneada pela Rede Globo, fez em relação à imagem da Petrobras, onde também uma campanha extremamente nociva e prejudicial através de uma ação política judiciária, né, onde ele chamou essa questão do Petrolão algo em que o povo, a empresa, nem nós funcionários tínhamos nada a ver, muito pelo contrário. A Petrobras é uma das marcas, se não for a mais valorizada entre os cidadãos brasileiros, justamente pelo seu reconhecimento na indústria de exploração do petróleo. Então o governo Temer ele foi extremamente agressivo, foi extremamente prejudicial, foi extremamente deletério para a Petrobras, para o povo brasileiro, para a nação brasileira na questão do petróleo, no que se diz respeito à empresa Petrobras. Sim. Antônio, você colocou muitos detalhes e aí me fez lembrar, inclusive, de que esse projeto de desmonte, ele segue várias frentes e ele é muito maior do que a gente, às vezes, até possa mensurar, né? Para além das mudanças aí na lei de partilha, da Petrobras deixar de ser operadora única no pré-sal e tudo mais. Isso deve lembrar também que o Temer, nos 2 anos que ele passou no governo, ele ainda conseguiu encabeçar e aprovar no Congresso a chamada PEC do fim do mundo, né, que congela os investimentos aí em várias áreas por 30 anos. Né? Então, para além de promover o desmonte de uma empresa que cumpre um papel social, que influencia na economia, que gera empregos, que destina recursos para a educação, isso ainda vem acompanhado de um projeto de congelamento de recursos. E aí, como se não bastasse, vem o governo Bolsonaro agora e propõe um corte de 30% na área da educação, né, e segue com sua política privatista, que foi iniciada por Temer na Petrobras, com a proposta de privatizar refinarias, por exemplo. Né? Então, são várias frentes, né? Não é só a Petrobras, não é só a educação. Desde do governo Michel Temer, esse congelamento de investimentos, essa lógica privatista já vem imperando e as consequências a gente vê agora, né? Como o desemprego em alta, por exemplo, que isso já é um dos sintomas dos efeitos desses projetos. Né? O Ivan, por incrível que pareça, às vezes a noção de consciência que você tem em relação ao desmonte que o Estado brasileiro está sofrendo,
Quando a gente fala desmonte do Estado brasileiro, a gente quer dizer o seguinte: primeiro é a questão da estrutura de governo, que está totalmente desmontada e desacreditada, onde aquele princípio básico constitucional, que nós somos uma nação composta por 3 poderes, né, independentes e harmônicos entre si, está totalmente quebrado. Esse conceito está totalmente destruído perante a população, porque o que a gente vê, está vendo o quê? Um Congresso, um poder legislativo inerte, um poder judiciário com poder de polícia, com poder de execução e com poder de ditar regras, né? Ele, quando deveria apenas fazer o equilíbrio entre a relação social entre as pessoas e entre as instituições. E nós temos um poder executivo, principalmente a nível federal, que não tem compromisso nenhum com o povo brasileiro. É um poder executivo que tem compromisso com o mercado, inicialmente, e agora aprofundando o compromisso com interesses estrangeiros. Porque esse desmonte, como eu falei, ele não está apenas na sua forma de governo. Um desmonte em que as nossas riquezas estão sendo entregues. Aquilo, se você for desde a base de Alcântara, a questão do pré-sal, você percebe que a entrega daquilo que nós construímos, que nós brasileiros construímos, está sendo entregue. E no plano seguinte de desmonte do Estado está o ataque aos direitos, às garantias e às conquistas do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro. Porque se o congelamento dos investimentos públicos para 20 anos, isso se tornou um crime para gerações futuras, o que dizer agora do desmonte daquilo que é de obrigação do Estado? O congelamento e a redução das cotas. Então, quando a gente... das cotas não. Do investimento no segmento educacional. Porque quando a gente diz assim, um projeto de educação, e eu digo assim, olha, como eu falei, o Plano Nacional de Educação, ele estabeleceu 15 princípios e 20 metas. 20 metas a serem atingidas ao longo de uma década. Metas que incorporariam, que envolveriam, aliás, a questão do ensino inicial, a questão das creches, o ensino básico, né? A questão fundamental, a questão do ensino técnico, a valorização da mão de obra educacional, a mão de obra, a valorização do magistério, uma política de inclusão educacional com portadores de necessidades especiais, a questão da alfabetização adulta, a questão do ensino técnico, a questão do ensino universitário, tudo isso foram metas e mais, finalizava com o avanço de investimento público, né, iniciando num piso de 7% do PIB, atingindo a 10% do PIB ao final de 10 anos, com investimento educacional, né, seguindo todas as diretrizes desse plano de metas, né, envolvendo aí toda a questão dos recursos, onde, volto a dizer, a exploração do pré-sal seria o pilar principal para o desenvolvimento e para a execução desse plano. A partir do momento que se destrói, né, esse plano que for elaborado no governo progressista anterior, não resta dúvida que os efeitos colaterais se fazem sentir na questão da educação. E digo mais, a questão das mobilizações, que isso não tem que ser algo apenas da categoria dos profissionais da educação. Isso tem que ser uma mobilização do cidadão brasileiro, porque o que está sendo ameaçado não somos nós que estamos agora no mercado de trabalho, não são nossos filhos que estão ainda nos bancos universitários ou nos assentos escolares, mas as gerações futuras. A geração que nascerá daqui a 20 anos, são os meus netos, os seus netos, Ivan, que daqui a 20, 30 anos, se não tiver uma reação agora dessa destruição, desse desmonte que está sendo feito, com certeza
o nosso Brasil retornará a uma condição de colônia. Que é isso, uma colônia eu não preciso dizer de quem ou de qual nação, que o nosso presidente, a gente tem que reconhecer, porque a partir do momento que houve, nós não temos que aceitar, mas temos que reconhecer que mesmo apesar dos percalços, a democracia o colocou lá. Uma democracia que está, inclusive, sob uma ameaça constante. Mas isso não é objeto da nossa pauta. O objeto é o seguinte, que se não houver uma mobilização crescente, forte, do povo agora organizado, realmente não será apenas o segmento educacional, mas toda a estrutura, volto a dizer, da nação, enquanto Estado, é que está sendo ameaçada. E é por isso que a categoria petroleira, né, onde a gente carrega como bandeira de luta a questão de que privatizar faz mal ao Brasil. Se privatizar faz mal ao Brasil, a gente entende o seguinte, que se entregar a Petrobras, entregar aquilo que é de recurso da questão do petróleo a outros, realmente vai prejudicar o Brasil e vai prejudicar qualquer política em direção à questão da educação. É isso, meu companheiro Ivan. Sim. Não, Antônio, você inclusive introduziu agora o próximo tema que eu ia colocar, que é justamente essa questão da mobilização e da união entre as categorias, né? Porque como o tema do nosso programa hoje é justamente essa relação direta que há entre o petróleo, entre os recursos do petróleo e a educação. E diante dessa crise na educação, diante desses anúncios de corte feito pelo governo Bolsonaro, os petroleiros vêm assumindo uma postura muito coerente ao prestar apoio à categoria da educação, né? O pessoal da educação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CNTE, outras entidades que envolvem professores, servidores públicos, etc., estão organizando agora para o próximo dia 15 uma mobilização nacional, uma paralisação, uma greve em nome da educação contra os cortes nos recursos, né, contra os cortes de verbas para universidades e institutos federais. E, recentemente, o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, o José Maria Rangel, ele divulgou um vídeo em que ele anuncia esse apoio da categoria dos petroleiros ao setor de educação, e informa que eles estarão juntos nas ruas contra os cortes de verbas para as universidades e institutos federais. Nada mais coerente, né, diante da situação, diante do fato que a gente estabelece essa relação direta entre petróleo e educação. E tem muita gente falando, inclusive, tem muita gente apostando que essa mobilização do setor da educação, que envolve também muito estudante, muita gente jovem, isso vai ser um dos grandes motores da mobilização popular nos próximos anos contra esse governo. Foi assim em vários momentos, né? Os estudantes acabam causando um certo tipo de estopim na mobilização popular. Então, há muita esperança em torno das próximas mobilizações do setor da educação, e por isso, acredito que seja até muito importante outras categorias se articularem junto com o movimento da educação, que é um movimento que vai ganhar cada vez mais força nesse momento de resistência ao governo, né? E eu acho que só assim mesmo para conseguir avançar e impedir mais desmontes. Uma categoria lutando sozinha, eu acho que não é a melhor maneira de fazer frente a esse governo, né? Eu vou pedir para o pessoal colocar agora um vídeo, que é esse vídeo do Zé Maria Rangel, falando justamente sobre esse apoio dos petroleiros à categoria da educação, aos trabalhadores da educação. Se puderem botar aí para a gente assistir. Quando nós descobrimos o pré-sal, nós tínhamos a certeza de que parte significativa dos recursos dessa riqueza tinham que ser destinados à educação pública, porque nós temos a verdadeira dimensão do que significa uma educação de qualidade num país tão desigual quanto o nosso. Ao longo dos últimos períodos, temos assistido um verdadeiro desmonte do setor público no nosso país. A criminalização do conhecimento, a retirada de verbas importantes para a educação e também a desvalorização dos profissionais em educação. Por isso,
a CNTE corretamente está chamando para o próximo dia 15 de maio uma mobilização nacional pela valorização da educação pública contra a reforma da Previdência. E nós, petroleiros, vamos estar juntos nesse movimento, porque também somos contra a privatização que está ocorrendo na nossa empresa. Então, todos juntos, profissionais de educação, petroleiros e petroleiras, no próximo dia 15 de maio, vamos dar uma resposta a esse governo e dizer para ele que não mexa com a educação e não mexa com a Petrobras. Aí, o vídeo do José Maria Rangel, falando justamente sobre essa coisa. Então, para finalizar, já está esgotando o nosso tempo, passou rapidinho esses 30 minutos, só para a gente encerrar aqui, Antônio, eu queria que você falasse sobre essa mobilização, esse apoio dos petroleiros ao setor da educação. Lutar contra a privatização da Petrobras tem tudo a ver, então, na verdade, com lutar contra cortes nas universidades. As duas pautas estão completamente relacionadas, não é isso? Cara, eu posso dizer que, às vezes, cara, eu estou com 37 anos de vinculação com a Petrobras. A Petrobras, que surgiu através de uma mobilização popular naquilo que se entendeu como na campanha do petróleo é nosso. O petróleo é nosso. O povo nas ruas, a lutar e a defender a Petrobras, que desde a sua origem foi combatida. E eu faço um voo assim na história para vir para os tempos atuais. Como eu falei, desde a questão do Petrolão, né, quando surgiu o escândalo Petrobras, onde a Petrobras foi injustamente acusada de muitas coisas, nós ficamos num período em que as nossas representações políticas, pelo menos, ficaram acuadas. E nesse momento, a partir desse momento que a Petrobras passou a ser agredida, passou a ser de novo ameaçada, a categoria petroleira, através representada condignamente pela Federação Única dos Petroleiros, em momento nenhum, deixou de fazer a luta da defesa pela Petrobras, depois a luta pelo não golpe, depois a luta pela democracia, e nós continuamos a fazê-lo, e hoje ainda continuamos a fazer a luta pelo desmonte da nossa Previdência, pelo desmonte dos compromissos básicos, né? O desmonte do Estado, porque nós sabemos que destruir a Petrobras realmente é um ato de lesa-pátria sem precedentes. E quando a gente diz assim, que hoje a discussão e a resistência não tem que ser apenas de uma categoria. E é dentro desse princípio, dentro do princípio classista, que a Federação Única dos Petroleiros vai chamar, vai conclamar toda a sua categoria, todos os seus sindicatos representados, Ivan, a fazer luta em defesa daquilo que entende como sendo primordial. E a questão básica chamada educação, é algo que extrapola a questão ou a atuação de uma categoria, a questão de uma classe apenas. A questão educação é um problema de nação, é um problema em que o povo tem que fazer a defesa. E é isso que a gente quer aqui mais ou menos reforçar. Não seja você apenas petroleiro ou profissional da área da educação a vir fazer essa mobilização do dia 15. Seja você cidadão que tenha participado, que tenha cursado, que tenha sentado em um banco escolar, que tenha filhos hoje sentados no banco escolar, na rede pública, na rede privada, estadual, federal, municipal, venha se posicionar agora no próximo dia 15, dizendo que não aceitaremos essa política de desmonte da educação que o governo Bolsonaro quer impor ao povo brasileiro. É por isso, Ivan e demais ouvintes, que eu encerro e ao mesmo tempo me coloco para mais alguma pergunta, se por acaso houver, de que a luta se faz nas ruas, porque todas as transformações e todos os reveses sociais, eles só aconteceram através de grande mobilização. E somente uma grande mobilização popular, uma grande mobilização que envolva trabalhadores,
e cidadãos e cidadãs de todos os rincões desse Brasil é que fará realmente com que isso que estão querendo impor a nós seja de fato barrado. Não só a reforma da Previdência, como principalmente essa redução de verbas e esse ataque ao sistema educacional que estão querendo impor. Tá certo. Então, convocação aí está feita, né? O Antônio já sinalizou esse apoio massivo dos petroleiros ao movimento de educação contra os cortes nas universidades e nos institutos federais. Nosso tempo terminou por hoje, a gente vai encerrando por aqui, mas a Fórum vai seguir ativa nos próximos dias, semanas, cobrindo essa mobilização. Vamos estar junto aí com os petroleiros, com o pessoal da educação, tentando aproximar cada vez mais a população, de uma forma geral, do movimento do trabalho, pelos direitos, né? Afinal de contas, já chegou o momento de as pessoas pararem de ver os sindicatos, ver os movimentos sociais, ver a mobilização como algo distante de si. E eu acho que nesse momento as pessoas realmente vão deixar de ver, dado o fato de que elas serão as prejudicadas com cortes em universidades, com desemprego e etc. Eu acho que não há momento mais oportuno para essa união de categorias, não é verdade? Então, a gente fica por aqui, a gente volta na próxima quinta-feira, sempre às 8 horas da noite, no nosso canal do YouTube da Revista Fórum, com repercussão em todas as nossas redes sociais. Obrigado, Antônio, boa noite, boa sorte na mobilização e até a próxima. Valeu. Até a próxima, Ivan. Muito obrigado a todos. E finalizando, eu não posso dizer que a gente tem que trazer sempre uma ideia para o povo brasileiro, porque tem tudo a ver com você. Lula livre. Isso aí. Valeu, obrigado, Antônio. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.